Olá, bom dia a todos, quem está pela gravação. Vamos hoje abordar aqui dia 30/5, último dia do mês aí, aliás, último dia aqui, GED, né, do mês de maio. A gente finaliza hoje a nossa unidade 5 com a parte 5 da unidade. Que basicamente a parte 5 da unidade vocês já tiveram contato com ela lá na unidade 2, que nós falamos lá sobre suspensão, sobre interrupção e alteração. A diferença é só que hoje a gente vai abordar alguns tópicos que não foram tão aprofundados lá, mas vocês já passaram, já têm uma noção aí de como funciona a questão da alteração, da suspensão e da interrupção contratual. Basicamente é isso que aborda a nossa unidade 5, parte 5. Então vamos lá, vamos dar início. Nós iniciamos a unidade falando sobre alteração contratual. Eu acho que dentre esses três, a única que vocês não tiveram maior contato foi a alteração contratual, e ela basicamente é o que mais está presente em questões que abordam a unidade 5, parte 5. Ela é mais aí o calcanhar de Aquiles dessa unidade. A alteração contratual, por si só, a palavra em si já consegue nos conceituar o que ela fala, o que ela deve querer falar. Basicamente, vai se tratar de toda e qualquer alteração que possa vir a acontecer em um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, ele já estará em curso, por isso dá esse nome, a alteração contratual. Alterações, lembrando, nós teremos algumas que não poderão ser feitas em virtude lá do nosso princípio. A gente sempre vai estar vinculando aos princípios que nós estudamos no início, na unidade 3. O princípio da inalterabilidade contratual impégios, ou também chamado de princípio da condição mais benéfica. Esses princípios, eles vedam as alterações contratuais que prejudiquem ali a nossa relação empregatícia. É basicamente aquele princípio lá do direito penal, que só retroage para benefício do réu. Ou seja, quando a gente trata ali de uma alteração que vai beneficiar a pessoa que já esteja em virtude daquele contrato, aí sim ela vai alcançar aqueles lá que já estavam contratados. Mas quando a gente trata de uma alteração em que vai gerar um prejuízo para quem já esteja com aquele contrato, aí não, aí o princípio da inalterabilidade contratual impede, entra em ação e diz que não é permitido que haja uma alteração contratual a fim de prejudicar aqueles que estão em curso já de um contrato vigente. Lembrando também que ele também vai vedar que haja uma alteração em prejuízo geral, entendeu? Não só dos que já estão em contrato, mas de prejuízo geral. Por exemplo, aumento da jornada de trabalho sem acréscimo de salário. Eu vou simplesmente aqui aumentar a jornada. A partir de agora, todos que entrarem aqui vão ter que trabalhar aí 50 horas por semana e vão receber o salário mínimo nacional, unificado lá. Não pode, vai de encontro aí à legislação, tanto a Constituição Federal quanto a CLT. Rebaixamento de função com ou sem redução de salário. A gente já estudou que não pode rebaixamento de função nem com e nem sem redução de salário, ou seja, você não pode ter rebaixamento funcional, é totalmente ilegal, e ainda com a redução do salário, que piora a situação. O artigo 468, parágrafo 1º da CLT, diz que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta a cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Aqui, galera, vocês vão ter que lembrar lá daquele tópicozinho de função de confiança. Lembrando, quando a pessoa adentra ali em uma função de confiança, ela não tem estabilidade naquela função. Ou seja, o cara que era um supervisor aqui, aí passa a ser gerente de uma loja. Normalmente ele está dentro de um cargo de confiança, se estiver dentro do regimento da empresa. Cargo de confiança exige, no mínimo, uma chamada de gratificação, né, popularmente, de 40% sobre o seu salário.
Se você recebe essa gratificação, você está dentro de um cargo de confiança. Isso garante que você esteja sempre naquele cargo? Não. Você pode passar 15 anos naquele cargo. No 16º ano, o empregador não tem mais confiança em você e quer reverter você para ser supervisor novamente. Ele pode? Pode. O seu contrato estava lá suspenso como supervisor e você exercendo o cargo de gerente, você retorna ao cargo de supervisor e toda ali a sua gratificação de 40% é retirada. Não tem problema nenhum quanto a isso, porque você estava em situação ali de um cargo de confiança. O artigo 468 da CLT já aí deixa bem claro que não se qualifica como alteração essa reversão. Isso aqui, galera, sempre cai em alguma prova, pelo menos alguma colegiada lá, pode ser que não seja no horário de vocês, mas sempre cai em algum dos horários uma questão sobre isso, porque é um ponto muito delicado. Quando a gente fala em alteração contratual, o pessoal sempre leva ao pé da letra. E aí sempre tem esse asterísticozinho aí que acaba confundindo o pessoal. Alterações contratuais permitidas ao empregador. Aqui nós estamos diante do jus variandi. O jus variandi é exatamente isso. É quando o empregador pode promover alterações sem que haja concordância do empregado, sem que o empregado dê ali o seu ok. Ou seja, quais são elas? Horário de trabalho do período noturno para o diurno. Se eu tenho um empregado ali que está na qualidade de um empregado noturno e eu quiser transferir ele para o dia, eu não tenho necessidade de haver consulta dele, de haver concordância. Eu simplesmente vou e transfiro ele da noite para o turno do dia e ele simplesmente tem que cumprir ali a minha designação. Alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Eu estou ali na qualidade de teletrabalho, de teletrabalhador, e eu posso sim dizer para aquele empregado que a partir de dia tal ele estará como um empregado presencial. Lembrando, essa mudança aqui, ela deve respeitar aquela carênciazinha que nós estudamos, que tem uma carência de no mínimo 15 dias. Então eu tenho que dar ali aquele prazo de 15 dias para que o empregado retorne às suas atividades presenciais, porque ele pode estar distante, ele pode estar em alguma viagem, porque o regime de teletrabalho ele não exige que você necessariamente esteja na sua casa. Entendeu? Você pode estar ali em um ambiente de trabalho diferente da sua casa, mas você está fazendo as suas funções ali pela sua rede virtual. Ou seja, ele pode estar em outro estado, fazendo em outro país. Então, deve-se respeitar esse limite aí de 15 dias para que o empregado retorne ao regime presencial. E obrigatoriedade de uso de uniforme. Entendeu? Ou seja, essas são algumas das possibilidades dos variantes, não são todas, pessoal. Outra possibilidade que ele pode, né? Questão do pagamento. A legislação diz que o empregador tem até o 5º dia útil do próximo mês, do mês subsequente, para efetuar o pagamento. Por exemplo, esse mês aqui, hoje é dia 30, amanhã é dia 31. Ou seja, o 5º dia útil vai cair certinho na sexta-feira, que é o dia 5. Porém, tem dias que o mês começa no sábado, o dia 1 é no sábado. Aí o 5º dia útil vai ser lá para o dia 7, que é na sexta-feira. Então a legislação ela diz isso, que ele tem até o 5º dia útil para poder fazer o pagamento. Ah, Vitor, mas a minha empresa sempre paga dia 30. Se ele quiser mudar, ele pode, não tem problema nenhum. Se ele quiser mudar, ó pessoal, vocês recebem aqui até o dia 30, mas aí mês que vem, a partir do mês que vem, vocês já vão receber no 5º dia útil. Pode, sem problema nenhum. A lei assegura que ele faça essa mudança, desde que ele respeite o limite máximo. E quando a gente fala sobre alteração contratual, nós temos que sempre lembrar da diferença aqui, ó, função e cargo. Às vezes o pessoal costuma sempre falar, alunos mesmo, às vezes chegam para mim com algum questionamento e falam assim: ah, Vitor, acho que eu tô efetuando um desvio de função, eu fui contratado para isso, e estou fazendo outra coisa aqui que se desvirtua do que eu fui contratado. Para poder a gente saber se realmente você está diante de um desvio de função ou de um acúmulo de função,
nós precisamos saber o que é função e o que é cargo. A função é aplicada à divisão interna da empresa, sendo assim, é o conjunto de poderes e tarefas. E o cargo é uma competência que é identificada pelo rótulo. Por exemplo, eu vou botar pilares parecidos aqui. Eu tenho aqui um assistente administrativo em um ambiente aqui, pode ser um escritório de advocacia. Eu tenho um assistente administrativo e eu tenho um auxiliar administrativo. São funções diferentes, cargos diferentes. Quando a gente fala assim, a nomenclatura, nós estamos falando de um cargo. Assistente administrativo é um cargo, auxiliar administrativo é outro cargo, analista administrativo é outro cargo. Então, esses são nomenclaturas, são competências ali que identificam por um rótulo. E a função é o que aquela pessoa deve fazer. O assistente administrativo tem a função ali de organizar um cronograma, de preparar, de ter um contato com os clientes, de passar informações para os clientes, de fazer toda essa atribuição. O auxiliar administrativo já tem ali a função de fazer a parte burocrática do escritório ali, só realizar impressões, fazer cópias de documentos, entendeu? Totalmente diferente. Vocês viram que lá a função do assistente administrativo é mais direta com o cliente e a função do auxiliar administrativo é mais ali direcionada para o escritório. Então, agora falando sobre acúmulo e desvio de função. A gente entendeu que o assistente faz uma coisa e o auxiliar faz outra. Se você é contratado como assistente e você está fazendo a função de auxiliar exclusivamente, você não está fazendo essa função mais de assistente, você está fazendo somente a de auxiliar. Aí você está diante de um desvio de função, porque a sua função era fazer uma coisa que você foi contratado e você está fazendo outra coisa totalmente diferente. Aí você está fazendo um desvio de função. A finalidade a qual você foi contratado não está sendo cumprida. Agora, por exemplo, eu fui contratado como assistente e eu estou fazendo a função de assistente e de auxiliar. Eu estou fazendo as duas no lugar da que eu fui contratada. Aí sim, você está diante de um acúmulo de função. São pontos diferentes. Sempre tem que diferenciar isso, porque quando você for ingressar com uma ação, exigindo ali o reconhecimento da função, você vai ter que identificar se você está dentro de um acúmulo ou dentro de um desvio. Isso é muito importante para o magistrado, para ele entender qual a realidade da situação. Por quê? Porque quando você está dentro de um acúmulo de função, talvez a situação seja mais simples de se resolver. Mas quando você está dentro de um desvio, aí se torna bem mais delicada a situação. A alteração contratual quando ocorre ocupação provisoriamente de cargo diverso. Aqui no caso, basicamente é o quê? Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, do mesmo caso, para a gente não fugir da linha de raciocínio. De assistente de auxiliar. Eu estou aqui na vaga de auxiliar administrativo, trabalho aqui há 6 meses, por exemplo, no escritório. Eu tenho um assistente ali que ele trabalha já há 5 anos, já é uma pessoa que tem uma larga escala de trabalho nesse ramo. Essa pessoa, ela sofre um acidente. Então, no caso, ele está ali, vindo de moto, algo do tipo, e sofre um acidente. Aí ele vai precisar ficar afastado por 5 meses das funções dele. Aí o empregador chega para mim e fala o seguinte: Vitor, fulano sofreu um acidente e tudo mais, vai ter que passar ali 5 meses afastado. E eu preciso que você faça a função dele. Aí a gente vai lá para a lei, artigo 450. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual temporária, cargo diversos da que exerce na empresa, serão garantidas as contagens do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Ou seja, ele vai ter que me reconhecer aquele tempo de 5 meses que eu trabalhei como assistente administrativo. Então, se posteriormente ali eu sou desligado, aquele tempo ele tem que estar constando na minha base de cálculo com o salário do assistente administrativo. Naqueles 5 meses que eu vou estar substituindo, eu tenho que receber o salário do assistente administrativo.
todos os impactos financeiros que ocorreram naquele período de 5 meses têm que ser com base no assistente administrativo. Por quê? Porque eu realizei uma substituição e não foi eventual. Foi uma substituição ali por um longo período. 5 meses é um longo período para uma função. Ou seja, tem que respeitar todos os quesitos como se eu fosse um assistente administrativo, por mais que por um período curto. A súmula 159 do TST também refrisa esse ponto. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Inciso 2. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito de salário igual ao do antecessor. Aqui a gente tem 2 pontos muito importantes para poder a gente identificar essa ocupação. Essa ocupação provisoriamente, como diz aqui, ó, no 450, na segunda linha, fala substituição eventual. E na súmula 159 também vai falar bem aqui, ó, caráter meramente eventual. Nós temos que sempre identificar isso. Quando a situação for uma situação eventual, for um evento, uma vez ali acontecido, nós não percebemos essa mudança. Mesmo caso, eu sou auxiliar administrativo e o rapaz ali, ele teve um problema de saúde. Ah, Vitor, o rapaz fulano teve um problema de saúde, ele só não vai vir hoje, eu preciso que tu faça a função dele. Beleza, aí o empregador não vai me dever nada, eu vou precisar fazer a função, é só uma substituição ali de emergência, e eu não vou receber nada, não vai mudar nada na minha vida, eu vou simplesmente fazer a função dele naquele dia e eu vou receber o meu salário de auxiliar administrativo normalmente. Porque a situação, a mudança, ela não pode ser eventual, não pode ser emergencial. Ela precisa ser uma substituição planejada. Ali, como eu falei, o caso dos 5 meses, ou o caso das férias. Ó, fulano vai tirar férias daqui a um mês, preciso que tu substitua. Aquele mês você vai receber o salário da pessoa que você está substituindo. Mas, quando você se trata ali de uma substituição eventual, emergencial, você não vai receber pela função a qual você substituiu. E o segundo ponto é esse inciso 2 aqui, ó. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Ou seja, quem estava anteriormente na função, ele não é parâmetro para que eu tenha um salário idêntico ao dele. O mesmo caso que eu falei aqui, eu tenho um rapaz de 5 anos lá na função e aí eu sou auxiliar de 6 meses trabalhando. Ah, ele saiu aqui. Só que o salário do assistente é 3 mil, só que o empregador gostava dele e pagava 5. Ah, eu tenho a obrigação de receber 5? Negativo. Eu tenho a obrigação de receber 3, que é o salário ali, o piso daquela função, daquele cargo. Lógico, aí eu recebo. Mas agora os 5 mil, que era o que ele pagava ali a fim de garantia, porque gostava do serviço dele, eu não tenho obrigação nenhuma de repassar para quem vai substituir. Transferência ou mudança do local de serviço. Também se trata de uma alteração contratual, porque você vai estar mudando o local, o domicílio do empregador ali, perdão, do empregado. Então se trata sim de uma alteração contratual. Esse é um ponto bem delicado da nossa unidade 5. A transferência, ela apenas é considerada transferência quando altera-se o domicílio do empregado. Vamos supor que eu tenho uma rede de filiais, um exemplo aqui, uma empresa que tem rede de filiais, uma Magazine Luiza, uma Zenir, por exemplo, tem várias filiais. Aí eu contrato uma pessoa aqui e ela é contratada para poder trabalhar numa filial ali numa empresa que eu vou usar aqui Fortaleza mesmo, vou usar nem outro estado não. Eu tenho uma filial aqui da Magazine, por exemplo, aqui no Eusébio, na cidade de Eusébio. Eu contratei esse funcionário para trabalhar na cidade de Eusébio. Posteriormente, eu tive algumas mudanças. Eu abri uma loja nova em Caucaia. E aí, aquele empregado, eu preciso que ele trabalhe lá. Ó, eu preciso que ele seja transferido para Caucaia, porque eu estou precisando de mão de obra lá. Eu gosto muito do seu trabalho e tudo mais. Explico N fatores aí.
Essa mudança, ela acarretou na mudança do domicílio do empregado. Por quê? Eu resido aqui em Aquiraz. Aí eu trabalho no Eusébio, é pertinho, pego um ônibus aqui, 10 minutinhos estou lá. Para eu trabalhar em Caucaia, eu não tenho condições, porque não tem transporte de Aquiraz Caucaia, entendeu? Não tem locomoção plausível para eu trabalhar lá. Então eu preciso o quê? Mudar para lá. Aí eu estou diante de uma transferência, porque eu mudei o local de domicílio do meu empregado. Ou seja, ele está ali agora, ele vai ter que residir em outro local em virtude dessa mudança do local de trabalho dele. E aí o artigo 469 vai falar da CLT. Ao empregado é vedado transferir o empregado, ao empregador, perdão, é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, ou seja, diante da situação dessa que eu falei, para eu poder transferir ele para Caucaia, ele precisa concordar. Eu não sou obrigado a transferir, aliás, a aceitar uma transferência sem que eu concorde. Sem anuência, para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente na mudança de domicílio. Ou seja, se ele não mudou de domicílio, não precisou mudar de domicílio, ele apenas precisou ali de um período maior de transporte, não se enseja em transferência. Ele está tudo ok ali porque ele não precisou mudar de domicílio. Exceção, parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujo contrato tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Ou seja, eu tenho dois fatores aqui. Cargo de confiança, eu não preciso da concordância, eu simplesmente mudo. Gerente, por exemplo. Tu é gerente daqui de Eusébio, agora eu vou te botar lá para Caucaia. Ele não pode questionar, vai mudar meu domicílio. Não pode, ele é cargo de confiança, ele vai ter que dar o jeito dele ali para poder estar diante daquela mudança. E aqueles cujo contrato tenham condição implícita ou explícita a transferência. Lembrando, isso é condicionado. Aqui o parágrafo 1º ele é bem delicadozinho de observar, porque ele fala aqueles cujo contrato tenham condições implícita ou explícita. Porém, é condicionado. Isso aqui se vincula ao final do tópico, que é o quê? A necessidade de serviço. Então, eu não posso simplesmente querer transferir. Eu preciso justificar a necessidade daquele serviço para poder transferir aquele colaborador, por mais que seja de uma condição implícita ou explícita. A súmula número 43 do TST fala que presume-se abusiva a transferência de que se trata o parágrafo 1º do artigo 469, sem a comprovação de necessidade de serviço. Ou seja, como eu falei, sempre lembrar dessa condição, da condição da necessidade, senão essa transferência ela se torna abusiva. Transferência provisória. Essa transferência que nós abordamos agora é a transferência definitiva. Provisória. Ela pode, quando for apresentada real necessidade de serviço, e terá direito ao adicional de 25% do salário que era percebido naquela localidade. Ou seja, eu preciso transferir um colaborador provisoriamente para outro local. Desde que comprovada a real necessidade de serviço, eu ainda preciso pagar um adicional de 25% do salário que era percebido naquela localidade, na localidade a qual ele trabalhava. E esse período, esse 25%, ele não é somente em um período distinto, não. Ele é em todo o período de contrato. Então, se eu tenho ali aquele contrato durante essa transferência provisória, por exemplo, durante ali 6 meses, eu preciso, durante aqueles 6 meses, pagar os 25% de salário que era percebido naquela localidade. E aqui a gente encerrou a alteração contratual. Era o ponto mais importante, sim, dessa unidade, pessoal. Agora nós vamos só relembrar levemente aqui suspensão e interrupção para poder vocês saberem diferenciar de fato. Se ficou alguma dúvida, podem colocar aí no chat, podem ligar o microfone se tiver alguma dúvida sobre alteração. Como eu falei, ele é o ponto mais importante, mais primordial aí da nossa unidade 5, parte 5. Se não, vamos para a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando, pessoal, eu vou só relembrar aqui um macete que eu até falei no começo. O pessoal chama de bizu, né? O bizu.
para poder facilitar para vocês. E com isso, acredito que vocês, se vocês realmente souberem, entenderem como funciona essa sistemática, vai ser muito difícil com que vocês confundam. Nós temos a suspensão e a interrupção do contrato. A integralidade da palavra já diz muito sobre ele. Suspensão tem algo suspenso, ou seja, não surte efeitos. Está ali congelado. Já a interrupção, a palavra só também fala, ela interrompe. Quando você fala que algo é interrompido, normalmente sempre dá aquele lapso de memória a um curto período de tempo. Ou seja, eu utilizo, e todos que eu passei também deram certo para poder utilizar. A suspensão você vai sempre vincular a 2 pontos. Você não trabalha e não recebe. Se o seu contrato não está suspenso, você não está trabalhando e você não está recebendo por ele. Sempre lembrar disso. E a interrupção, diferentemente, você não trabalha, porém você recebe. Ou seja, sempre que eu tiver suspenso, não trabalho, não recebo. Interrupção, eu recebo, mas não trabalho. Basicamente é isso. Sempre que você estiver diante de um caso concreto, você analisar que aquela função ele não está trabalhando, mas ele está recebendo, ele está diante de uma interrupção. E quando ele não está trabalhando, mas também não está recebendo, ele está diante de uma suspensão. Lembrando que você sempre tem que vincular o contrato de trabalho que fale do caso concreto. Como, por exemplo, o que eu vou citar agora. O empregado eleito diretor de sociedade. Ele é diretor de sociedade, ele tem um contrato suspenso. Ele não está trabalhando? Ele está. Ele está trabalhando, mas ele está trabalhando em outra função. Então, o contrato anterior ao que ele estava trabalhando, ele está suspenso e ele não está recebendo pelo aquilo. Ele está recebendo pela nova função. Por exemplo, o caso aqui para vocês entenderem. O empregado eleito diretor de sociedade anônima. Eu tenho um empregado aqui que ele é meu supervisor e surgiu uma vaga aqui de diretor. Aí eu preciso que ele vá para a função. Eu congelo o contrato dele, eu suspendo o contrato dele como supervisor. Ele não vai receber pelo aquele contrato. Aquele contrato não vai surtir efeito nenhum. Ele não vai servir para base de cálculo de FGTS, de INSS. Não vai contar para tempo de serviço. Ele não vai receber pelo aquele contrato nada. O contrato dele vai ser congelado. E ele vai receber agora como um empregado eleito diretor de sociedade. Ele vai receber como um diretor de sociedade. E aquele contrato de supervisor, ele está congelado, ele não vai receber nada sobre aquele contrato. Ou seja, ele ainda está na empresa, mas ele está recebendo sobre outra função. Aquele contrato que ele estava está congelado. A partir do momento em que ele deixar de ser diretor, aí ele retorna ao contrato dele, o contrato dele é descongelado, e ele começa a surtir efeito a partir daquele descongelamento. Ele não vai contar ali o tempo que ele ficou suspenso, não. Suspendeu, está suspenso, acabou-se. Ou seja, algumas das possibilidades de suspensão, nós temos mais curtos e mais longos, como eu exemplifiquei agora o mais longo, que é o eleito diretor de sociedade. Mas nós temos também a faltas injustificadas, você falta ali sem dar justificativa legal para o seu empregador, é uma suspensão. Suspensão disciplinar, que é as previstas ali, nós estamos na unidade 5, parte 3, que são medidas disciplinares que o empregador pode aplicar. Uma delas é a suspensão. Quando eu lhe suspendo das suas funções, você não está lá presente trabalhando, ou seja, você está ali sem receber pelo aquele dia que você trabalhou, sem surtir efeito pelo aquele dia que você foi suspenso. Tudo isso. O ponto importante para saber da situação que se trata de uma real suspensão contratual, como eu falei, é observar o pagamento do salário por parte do empregador, se está sendo pago, se não, estará diante de uma suspensão contratual. Ou seja, não está recebendo, está diante de uma suspensão contratual. Peraí, bugou foi o negócio aqui. E interrupção contratual. Agora nós abordamos aí a interrupção. Como eu falei, só para relembrar aí que vocês já viram isso. Suspensão, congela o contrato, não recebe. Interrupção, paralisação temporária do contrato de trabalho. As mais comuns, afastamento em virtude de atestado, que é uma das possibilidades de faltas justificadas.
Aborto não criminoso é uma das possibilidades. Licença maternidade. Licença que chama-se de licença paternidade, né? Mas é o afastamento ali em virtude de se tornar-se pai, que não é uma licença. Questão de você doar sangue uma vez por ano, ir com um filho menor ao médico. Ou seja, todas as possibilidades ali do artigo 473 da CLT são possibilidades de interrupção do contrato de trabalho. A pessoa não estará presente na empresa, não estará trabalhando, mas o empregador não poderá deixar de pagar o salário daquela pessoa por o fato dela estar diante de uma interrupção do contrato de trabalho. Resta alguma dúvida, pessoal, sobre interrupção e suspensão? Senão nós vamos ali para as nossas questões preparativas aí para a nossa AV3. Me confirmem aí se vocês vão poder acompanhar as questões, senão eu vou só explicando elas já e dando seguimento na gravação. Se vocês puderem mandar um ok aí no chat, algo do tipo, que eu vou lendo aqui as questões e aí vocês observam as alternativas. Pode ir para as questões. Vamos lá. Lembrando, eu abordei aqui, coloquei 3 questões, sempre coloco assim algumas possibilidades, mas se vocês tiverem questões que sejam fora do conteúdo, alguma questão que você está resolvendo no questionário e teve dúvida, essa questão aqui eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo compreender legal, pode me mandar aqui, pode abrir a apresentação aqui para a gente ver também a questão, pode falar, pode ficar à vontade. Eu separei 3 questões, a primeira dela é a 53. Analise a situação a seguir. Primeira, Randall Pearson, não sou bom em inglês, pessoal, então ignoro, irá gozar de licença paternidade em razão do nascimento de sua filha. Possibilidade 2. Walter está afastado do trabalho em razão de aposentadoria por invalidez. 3. Chuck foi eleito vereador, razão pela qual não irá trabalhar na empresa em que é funcionário durante o período do mandato. E 4. Acho que é Curry, que chama o nome dele, sofreu um acidente de trabalho e ficará sem trabalhar por 10 dias para se recuperar. Essa questão aqui tá a cara do Cláudio. O Cláudio que gosta de elaborar as questões com personagem de série. Então, nós temos aí 4 possibilidades, pessoal. Dentre elas, vocês vão ter que identificar o que é suspensão e o que é interrupção. São casos, respectivamente, tem A, interrupção, suspensão, suspensão e suspensão. E tem B, suspensão, suspensão, interrupção e interrupção. E tem C, interrupção, suspensão, suspensão e interrupção. E tem D, interrupção, interrupção, interrupção e suspensão. Vocês aí têm algum chute, alguma dúvida sobre alguma das alternativas? É só lembrar do que eu falei, como sempre anexar ao fato de estar trabalhando, recebendo e trabalhando. Eu acho que é a opção C. Opção C. Opção C. Vamos lá, vamos descobrir. Exatamente, opção C, galera. Estamos diante de uma suspensão, aliás, interrupção, suspensão, suspensão e interrupção. Os dois últimos, aliás, os dois primeiros, ele irá gozar de licença paternidade, está lá no artigo 473, é uma das possibilidades de dispensa do seu ambiente de trabalho com recebimento de salário. 2. Ele está afastado por razão de aposentadoria, contrato suspenso, não recebe, não surte efeito, não conta com o tempo de serviço. Alternativa 3. Ele irá trabalhar como vereador. Vereador não é uma das possibilidades de interrupção. Se não é uma das possibilidades de interrupção, o que resta é a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que nesse caso aí, um adendo, pessoal. Eu se tornei vereador. O empregador não tem a obrigação de suspender o seu contrato. Ele pode simplesmente dizer o seguinte: se você continuar ali no seu cargo, na sua função de vereador, o tempo que você for faltando vai contando como falta e sucessivamente vai contar como abandono de emprego. Mas não é uma das possibilidades. Tudo precisa da anuência do seu empregador. Tem empregador que é flexível. Tem funcionário que chega dizendo assim: eu tenho um curso para fazer na Inglaterra de 1 ano.
tem como você suspender o meu contrato aí por um ano, e aí quando eu voltar vou estar mais qualificado e tudo mais. Conversa, né, jogo de cintura com o seu empregador, e aí alguns deles permitem, mas a partir do momento que o empregador diga, ó, não, eu não vou suspender. Se você tornar a faltar, você vai ter ali seu contrato encerrado posteriormente por abandono de emprego. Quarta alternativa e última, sofreu acidente de trabalho. Acidente de trabalho aí já dá para identificar que vai estar afastado. Ou seja, 10 dias, ainda ficou um período curto, né? E ele fica ali interrompido o seu contrato de trabalho, mas recebe o valor do pagamento. Questão 163, já pulou lá para o final, ou seja, 163 ali já é uma das questões mais recentes das nossas AV3. Marinho trabalhava na empresa Sacrilégio Ltda. Isso aqui tá a cara da linha, essa questão aqui. E atuava como analista financeiro. Reconhecendo o bom desempenho, o empregador o promoveu ao cargo de confiança de gerente financeiro. E dali em diante, passou a lhe pagar, além do salário, uma gratificação de função de 50% do salário. 8 anos após, a empresa resolveu retornar Marinho ao cargo de origem e suprimiu a gratificação. Diante da situação apresentada nos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida. Item B. A reversão é válida, pois não há estabilidade em cargo de gerência. Item C. Uma alteração desse vulto necessita de ordem judicial a ser declarada em ação revisional. Item D. A alteração contratual é nula, tratando-se, na verdade, de rebaixamento. Qual a alternativa correta, pessoal? Alguém aí se propõe a responder alguma das alternativas? Se trata aqui, no caso, de um cargo de confiança, como nós abordamos lá, o artigo 469 da CLT fala sobre a questão, aliás, 463, fala sobre a questão da reversão, justamente chamada de reversão. Alternativa B. Positivo, Kimberly. Alternativa B. Alternativa B, ela só refrisa exatamente o que nós abordamos. Reversão totalmente válida, não há proibição para que ele reverta desde que o cargo anteriormente ocupado seja um cargo de confiança, uma função de confiança. Não sendo, ele não pode fazer isso. Ela foi abordada na V2 quando a gente trata da unidade 2. A unidade 2 fala sobre a questão do cargo de confiança, mas ela também é objeto da nossa unidade 5, parte 5, que nós acabamos de abordar. Que ela se trata dela também. A V2 também caiu, porque foi da parte 2 também, então ela abordou. E a última questão que eu separei do trabalho é a questão 32ª. A nossa legislação, em regra, permite a alteração dos contratos em geral. No entanto, em relação ao contrato de trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, trata do assunto com bastante rigidez, trazendo como regra a sua inalterabilidade contratual, no caso o princípio, né? Mas por força do intuito do juiz variante, é possível ao empregador proceder pequenas modificações nas seguintes hipóteses. Alternativa A. Pode alterar a data do pagamento desde que respeitado o quinto dia útil do mês. Item B. É autorizado rebaixamento funcional. C. Basta que as partes concordem. D. O instituto autoriza que sempre que o empregador desejar, ele possa fazer, né, a alteração. Alternativa A. Alguém discorda aí da Kimberly? Exatamente, galera. É a alternativa A mesmo. Como eu falei lá durante o que eu estava falando sobre a alteração contratual, ele pode fazer a mudança ali do valor, do dia, aliás, do pagamento. Valor não, né? Dia do pagamento, desde que respeitado esse período do quinto dia útil. As outras funções, as outras alternativas são totalmente inóspitas, né? É autorizado rebaixamento funcional. Nós sabemos que isso é totalmente vedado. Não pode rebaixar a pessoa de função. Item C. Basta que as partes concordam. Aí a gente já volta lá para os princípios.
Princípio da... Perdão, eu sempre esqueço desse princípio. Mas é o princípio que veda... o princípio da não abdicação dos direitos trabalhistas. Ou seja, ele não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas. E, no caso, quando você fala e basta que as partes concordam, você está sendo muito abrangente. Se eu simplesmente concordar ali com uma condição que viole o nosso ordenamento, estaria qualificando. Eu posso, por mais que eu esteja concordando aqui, tá infringido. Eu não quero saber de férias, por exemplo. Não vou contratar aqui uma alteração que o empregado não vai ter mais férias. Aí eu vou lá, mesmo ciente, assino. Não, beleza, quero férias não. Eu vou estar ali abdicando de um direito trabalhista que não pode, que é vedado. E o entender, o instituto autoriza sempre que o empregador desejar. Aí seria bom demais, né? O empregador quiser fazer o que ele quer e simplesmente chutar o pau da barraca e o empregado tem que aceitar como funciona a mudança. Então não é a alternativa A. Como eu falei, se vocês tiverem alguma questão aí que vocês estiverem resolvendo do questionário, tiverem alguma dúvida, ou alguma dúvida sobre a V3, sobre o material, podem ficar à vontade. Pessoal da gravação, estou encerrando a gravação aqui agora. Até uma próxima.